Fala galera, beleza? Todos me ouvem bem? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre a formação e a diversidade cultural da população brasileira, tá? Nosso capítulo 7, nosso livro 3. Bom, vamos dar seguimento aqui. Nosso sumário da aula de hoje. Nós vamos falar sobre, a formação da população brasileira de maneira geral. Então é importante a gente comentar sobre os primeiros habitantes, falar sobre a questão dos indígenas, né? Falar sobre a formação da população brasileira, e aí eu me refiro aos portugueses, aos africanos que foram trazidos para cá como escravos, além dos indígenas que já estavam aqui e de outros imigrantes europeus que vieram, né, posteriormente. Bom, então a gente vai falar das correntes migratórias, né, os principais fluxos migratórios dentro do próprio país, falar sobre a questão do êxodo rural e da migração pendular, são dois tópicos muito importantes, né, corriqueiramente eles caem em prova, e também da emigração, né, ou seja, do Brasil mandando pessoas para fora do país. Bom, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, os primeiros habitantes. Tem um livro, né, chamado Brasil, 500 anos de povoamento, e nesse livro eles estimam que aqui na América, né, quando os portugueses chegaram, existia aí aproximadamente entre 1 e 6,8 milhões de indígenas que já viviam aqui, tá? De nativos brasileiros. Bom, as principais etnias eram o G e o Tupi-Guarani, né? O Tupi-Guarani bem famoso, né? Já vai dar nome de rádio, enfim, é realmente um nome muito corriqueiro aqui pra gente. E acontece que esses indígenas eles acabaram sendo dizimados ao longo do tempo, né? Por diversas razões, mas principalmente pela questão do contato com o português, né? A gente conhece isso como genocídio indígena, e aí isso se deu porque os portugueses traziam doenças para cá, né? Muitos deles infectados, e os indígenas acabando não tendo anticorpos, eles eram prejudicados com isso, eles eram afetados, né, e aí acabavam morrendo, mas também pela caça dos portugueses em relação aos indígenas, por mortes, por perseguições, então tudo isso acabou fragilizando muitos indígenas e dizimando muitos deles, né, e a gente conheceu isso como genocídio indígena. Mas tem uma outra palavra também que ela é muito comum, né, que a gente tem que levar isso em consideração, que é o etnocídio indígena. Galera, o etnocídio ele tá para além de você matar as pessoas, né? Ou seja, para além de ser um genocídio, ele tá pela questão cultural. O etnocídio é a tentativa de acabar com a cultura indígena. Então, quando você catequiza o indígena, quando você tira ele da língua matriz dele, quando você tira ele da religião dele, quando você desmistifica toda a questão e importância do indígena, isso é um etnocídio, ou seja, você está matando a cultura dele, tá? E isso são duas coisas igualmente importantes, igualmente relevantes, tá? Não somente matar as pessoas, mas também matar a cultura delas, beleza? Bom, esse trabalho foi tão efetivo, né, ao longo do tempo, infelizmente, que no censo 2010 mostrava que nós tínhamos aí 897 mil indígenas no Brasil, tá? Entre terras indígenas e áreas urbanas. E isso dava 0,4% da população, ou seja, muito pouco perto do total, né? Lembrando que em 1500 tinha muito mais indígena aqui do que qualquer outro tipo de gente. Bom, os motivos que levam, né, essa migração dos indígenas, das terras indígenas para o meio urbano, ele pode ter várias razões, né? Especialmente de razões socioeconômicas, culturais, ambientais, né? Isso tudo depende de como acontece, tá? E não é necessariamente ruim. Não é necessariamente ruim você tirar ele da terra indígena e colocar ele no meio urbano. O problema é que por muitas vezes, a maioria das vezes, isso é feito de maneira cruel, porque ele acaba perdendo as terras dele, não tem como ter a sua subsistência, né, na sua terra, ele acaba tendo que ir para o meio urbano e muitas vezes em regiões precárias de favelização, num contexto em que ele não consegue ter um tipo de vida com qualidade. Tá? E é o que acontece na maioria das vezes em que se encontram indígenas em meio urbano. Então, embora não seja propriamente um problema, né, isso em geral é feito de maneira problemática. Tá? Outra questão também importante falar dos indígenas é a questão das terras indígenas. A terra indígena ela é muito importante porque para muitas culturas a vida do indígena está diretamente associada com o local onde ele está, né? Com o chão, com as plantas, com a natureza, com os animais, com o rio, toda a questão do meio ambiente tem uma questão religiosa por detrás. Então, a terra indígena é a garantia de que o indígena ele vai conseguir subsistir, ele vai conseguir reproduzir a sua vida e a sua cultura ali.
tá? Então a terra indígena ela é muito importante para a preservação cultural do indígena. E também tem uma outra questão jurídica legal muito relevante aí, que é o que? A terra indígena ela é um lugar onde você não pode desmatar, tá? O desmatamento é proibido. Nós temos diversos órgãos aqui no Brasil que lutam por isso, né? Dentre eles a FUNAI, né? Que é a Fundação Nacional do Índio. E as terras indígenas elas são então os principais corredores, né, contra o desmatamento. E se vocês perceberem nessa imagem aí abaixo, vocês vão ver que muitas terras indígenas estão próximas do arco do desmatamento. Então isso é um empecilho para o quê? Para o avanço das queimadas, para o desmatamento na Amazônia. Bom, ocorre, né, especialmente nesses anos recentes, que o desmatamento tem aumentado cada vez mais. O governo federal, né, não parece inclinado a ceder mais terras indígenas, embora na Amazônia, independentemente da terra indígena, você não possa desmatar, tá? Enfim, existe uma política maciça de campanha, né, contra os indígenas, como se eles fossem ruins. Inclusive essa semana, né, o presidente disse que quem estava queimando a Amazônia eram os caboclos, né? Pelo amor de Deus, é só você ver é só você ver os focos de incêndio, só você ver todos os dados, né, do INPE e tudo mais, de órgãos internacionais, mostrando que quem está queimando de fato a Amazônia são os pecuaristas, né, são pessoas que estão ligadas diretamente com o interesse econômico por trás disso. Mas enfim, né, de qualquer forma, a terra indígena é muito importante para combater o desmatamento. Vamos ficar ligado nisso no Enem, porque isso pode ser um tema, tá? Bom, outra coisa importante de falar, pessoal, a formação da população brasileira, né? E aí a formação da população brasileira, ela se deu primeiramente pelos nativos que aqui estavam, né? Somados ao que? Ao início do século XVI, com a vinda dos portugueses, tá? Especialmente ali por volta de 1530, né? Pós-período pré-colonial, né? Ou seja, no período colonial de fato. E entre 1532 e 1850, além dos portugueses que para cá vieram, foram trazidos muitos africanos, tá? Esses africanos eles foram trazidos para o trabalho escravo, né? Com certeza acho que talvez uma das histórias mais tristes da humanidade tenha sido a questão da escravidão, né? Mas ela, como ocorreu, ela acabou servindo também para formar a população brasileira, né? Então, portugueses, africanos, indígenas e outras nacionalidades que vieram depois para cá, tá? Bom, a partir dos anos 1870, né, com a imigração livre de europeus, ou seja, já num contexto de declínio da escravidão, muitos europeus, italianos, alemães, espanhóis foram indicados para vir para cá, tá? Não só os europeus, como asiáticos e também outros latino-americanos. Bom, isso tudo gerou um importante processo de miscigenação na população brasileira, né? E aí, como vocês podem ver nessa tabela aí ao lado, vocês podem ver que isso tudo são números de autodeclaração, é claro, né? Então a gente tem que dar sempre, né, uma margem para isso tudo. Em 1950 nós tínhamos 61% de brancos, 11% de negros e 26% de pessoas pardas, né? Percebam que é muito estranho, né, num país como o Brasil, a gente ter aí aproximadamente o que? Até o censo 2010, né, menos 10% de população negra. Não é isso que a gente percebe nas ruas, né? Especialmente se você está no Sudeste ou se você está no Nordeste brasileiro, né? Você sabe que o quantitativo de pessoas negras é muito maior do que isso. Mas isso daqui também tem uma origem histórica no quê? Tem uma origem histórica no racismo, né? Na questão de você subjugar uma pessoa pela cor da pele dela, né? E aí então o que a gente trabalha é que raça é apenas uma, né? Seres humanos, e o que nós temos são diferenças de fenótipos, né? Então que seriam a cor, a questão do nariz, da boca, dos olhos, formato e tudo mais, beleza? E o racismo então é uma construção histórica e ideológica e que deve ser desconstruída, né? Bom, acontece que a tendência, né, do censo que a gente tem visto é que a gente tem tido uma diminuição de brancos e de negros e um aumento de pessoas pardas, ou seja, pela questão da miscigenação. Então a gente teria aí um aumento de pessoas que não são nem muito brancas, nem muito negras e considerado pardo. Bom, tem muitas divergências sobre a questão do pardo, né? Se pardo é realmente cor, se é cor de papel, enfim, não estou aqui para entrar nesse mérito, mas acontece que até 2010 o censo ele mostrava essa tendência. Eu imagino que o censo 2020, se ele de fato sair, né, porque é muito complicada essa questão aí do governo também, eu imagino que a gente vai ter um aumento de população negra, tá? E também acredito que a gente vai ter até um aumento de população indígena, mas sobretudo população negra, né? Nos últimos 10 anos a gente tem tido aí debates cada vez mais acalorados e intensos, né? Questões também relativas
o que tem acontecido nos Estados Unidos, né, sobre a questão da morte de negros e tudo mais. A gente tem tido um levante de consciência sobre o assunto, então eu imagino que isso vai se reverter, tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre as correntes migratórias, né, que nós temos aqui no Brasil ao longo desses últimos séculos. Bom, estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos de Angola, Ilha de São Tomé e Costa do Marfim, né? Ou seja, esses três foram os principais locais aí onde vieram, né, africanos trazidos para cá na forma de escravos, beleza? Bom, a mais significativa de todas essas migrações foram a dos portugueses, né, que se iniciaram lá por 1530. Elas tiveram um aumento até a década de 80, né, que foi um período que o Brasil passou por muita crise, então se parou muito, e pós 2008 nós tivemos aí novamente um aumento de portugueses vindo para cá, né, especialmente porque Portugal sofreu muito com a crise. Então é mais fácil o português sair de Portugal para vir para um país periférico do que ficar lá sem emprego, né? Bom, depois dos africanos e dos portugueses, quem também veio muito para cá foram os italianos, tá? Em seguida os espanhóis e em quarto aí, em quinto no caso, né, os alemães. Isso tudo se iniciou ali por volta de 1850, tá? Embora tenha se acentuado em 1870, sobre o contexto de dificuldade em relação à escravidão, né? E também pela cultura cafeeira. Então, estava cada vez mais difícil ter escravos aqui no Brasil, pelas leis que a Inglaterra obrigava o Brasil a passar, né? Então a do ventre livre, a do sexagenário, a do Eusébio de Queiroz, a proibição do tráfico, até de fato a extinção em 1888, né? Até de fato o fim da escravidão. Cada vez mais ficou difícil você ter escravos aqui. Só que a questão é que, economicamente falando, o café dava muito dinheiro. Então você precisava de uma mão de obra para repor isso, né? E aí, como você não podia mais escravizar as pessoas, né? Que bom que não podia, eles começaram a trazer europeus para cá. Principalmente os europeus vindos de um contexto de muita pobreza e miséria, né? Na Itália, na Alemanha, na Espanha. E aí eles vieram para cá. Só que eles tiveram propaganda enganosa, tá? Os que vieram para o Sudeste, principalmente. Eles acabaram virando escravos por dívida aqui. Então o cara vinha e aí pagava a passagem dele, pagava a alimentação, pagava tudo, e no final do ano, né, da colheita, ele tinha que pagar a dívida dele, né, a dívida que ele contraiu. E muitas vezes o que ele ganhava não dava para sustentar essa dívida. Então ele virava um escravo de dívida. Ele não podia sair da propriedade, ficava cercado por capangas e tal. Enfim, então foi meio que uma forma de você manter a escravidão. E o que mostra isso? Aqui no próprio gráfico, olha só. Ali até 1850 nós tínhamos muito poucos europeus, imigrantes que vieram, e depois de 1870 ali nós tivemos um aumento muito grande, e já ali por volta de 1890, 95, né, algo próximo disso, a gente teve uma queda vertiginosa. Por quê? Porque os países europeus começaram a não permitir mais, né, que os imigrantes viessem para cá, né, a Itália, a Alemanha principalmente, não permitiram que viessem para cá nessas condições, né, só viria quem quisesse vir por conta própria, então diminuiu muito, tá? Isso no Sudeste. No Sul foi um pouco diferente. No Sul eles tiveram as colônias de povoamento do Sul. Ou seja, para povoar essa região sul do país, muitos vieram para cá ganhando terras, né? O que foi diferente do que aconteceu no Sudeste. Eles vinham para trabalhar nas fazendas cafeeiras de São Paulo. Bom, eles ganharam terras e foram ajudados a fundar vilas, né? Então por isso que até hoje no Sul você tem aí muitas colônias, né? Então, se não me engano, Joinville e Blumenau são colônias alemãs, Bento Gonçalves é uma colônia italiana, tá? Então você tem várias regiões ali do sul que foram colonizadas por europeus imigrantes, beleza? Bom, já em 1908, né, num contexto ali pré-Primeira Guerra Mundial, muitos japoneses também vieram para o Brasil, especialmente para São Paulo, Paraná e Pará, beleza? Tanto é que em São Paulo, né, a gente tem hoje o bairro da Liberdade, que é a maior comunidade nipônica fora do Japão, tá aqui no Brasil, né, tá ali em São Paulo, beleza? E recentemente nós tivemos o retorno dos Decassegues, né, que seriam os descendentes japoneses que voltam para lá para poder trabalhar em funções que os japoneses não querem, tá? Então é isso que tem acontecido em relação aos nipônicos aqui no Brasil. Bom, fala um pouco agora dos principais fluxos migratórios, né?
Segundo o IBGE, em 2011, 40% dos habitantes não residiam em seus municípios de origem. Olha isso, cara. Quase metade da população não mora onde nasceu, né? E 16% não estavam em suas federações, ou seja, 40% não estava no município onde nasceu e 16% não estava no estado onde nasceu. Né? Então, para você ver aí que existe um fluxo migratório bastante significativo dentro do Brasil. Tá? Bom, isso fez recentemente aumentar bastante o fluxo urbano e intrametropolitano, né? O que só fez crescer as nossas metrópoles. Pra vocês terem uma ideia, né, da década de 70 para os dias de hoje, né, nós já tivemos mais de 20, 30 metrópoles novas, tá? As regiões metropolitanas do Brasil só crescem, e isso também é um problema, né, porque você tem um inchaço populacional muito grande nas cidades, tá? Essas migrações, elas estão ligadas quase que totalmente a fatores econômicos, né? Então as pessoas, elas têm dificuldades econômicas, dificuldades de emprego, onde elas vivem, não conseguem se manter, e para isso elas acabam o quê? Tendo que ir para cidades maiores, né? E isso atraiu muita gente para Rio e São Paulo, até uma proposta um tanto quanto enganosa, né? Porque muita gente vinha para cá e passava necessidade, mas de todo modo foi o que aconteceu ao longo do tempo, né? E isso se deu, pessoal, desde a época da colonização, tá? Primeiro o ciclo da cana-de-açúcar, né? No Nordeste, onde nós tínhamos uma sociedade bem estática lá, né? Com senhores de engenho e os escravos praticamente. Depois no ciclo do ouro, já ali por volta dos 1700, em Minas Gerais, onde nós tivemos muitos escravos também nessa região, mas também muitos aventureiros. Depois nós tivemos o ciclo do café, também com escravos e com imigrantes, já aqui no Sudeste. E pós-século XX, né, ali dos anos 30, nós tivemos o processo de industrialização ali no Sudeste. Então, todos esses momentos econômicos foram momentos de atração de população, né? Tirando a cana-de-açúcar, que era outro contexto, né? Era outra situação. Bom, atualmente, São Paulo e Rio de Janeiro são as capitais que menos crescem no Brasil, tá? Menos crescem populacionalmente. Outras capitais, né, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, principalmente, são as que mais crescem, né? Então, Salvador, na Bahia, cresce bastante, Fortaleza, no Ceará, Natal, no Rio Grande do Norte, né? Cuiabá, no Mato Grosso, também cresce bastante, tá? E principalmente cidades médias. E essas cidades médias, muitas do interior de São Paulo. Então você pega Campinas, Ribeirão Preto, Jundiaí, Sorocaba, né? São cidades ou da Grande São Paulo ou outras regiões metropolitanas em São Paulo. São cidades que crescem muito, né? Que têm uma boa qualidade de vida e oferecem condições interessantes de vida. Bom, êxodo rural e migração pendular, né? Vamos lá. Aqui nesse dado, né? O ano por população urbana, né? Em 1920 nós tínhamos 10% da população urbana. Em 1970 nós tínhamos 56% da população urbana. Em 2010 nós temos aí 85% da população urbana, né? 2020 ainda não saiu o censo, então nós não sabemos, né? Bom, isso tudo, pessoal, essa elevação, né, da população urbana ao longo do tempo, ela se dá por um processo chamado êxodo rural. Certeza que vocês já ouviram falar disso em algum momento. Mas só para explicar, o êxodo rural é a migração de pessoas do campo para as cidades, beleza? Ou seja, a pessoa que sai do campo para ir para a cidade. E qual é a causa disso? Por que as pessoas saem do campo para as cidades? Principalmente pela questão da concentração de terras na mão dos latifundiários. Então o pequeno agricultor, ele acaba não tendo terra. E pelo quê? Pela falta de postos de trabalho, né? A mecanização do campo ajudou muito nisso, né? O que antes 30 agricultores faziam, hoje o quê? Uma única máquina faz. Então você não precisa mais dessa gente, você acaba expulsando elas do campo, né? É uma área de repulsão. Ou seja, o êxodo rural, qual é o resultado dele? Cidades mais inchadas, crescimento desordenado e o que? Problemas socioeconômicos. Então, vários dos problemas que a gente vê na cidade hoje, eles são frutos também do êxodo rural, né? Então, o processo de favelização, né? A ausência de moradias adequadas para as pessoas, o congestionamento urbano, né? Por meio de engarrafamentos, né? Cidades cada vez mais lotadas, o fluxo urbano cada vez maior, escolas precárias, hospitais sem atendimento adequado, né, uma infraestrutura urbana de ruas, iluminação e tudo mais, tudo isso que não consegue abarcar tanta gente, né, sem falar na questão do desemprego. Então, assim, o êxodo rural, ele acabou trazendo problemas para a cidade, tá? E por conseguinte, isso também acabou ajudando a fortalecer o quê? A formação de regiões metropolitanas.
Como isso, Lucas? É só você pensar, você tinha cidades estanques, né, cidades que não se conectavam, entretanto, com o êxodo rural, as pessoas indo para cada uma dessas cidades, essas cidades acabam se espraiando, sua mancha urbana acaba crescendo, e ela acaba se conurbando, né, pessoal? Processo de conurbação, ou seja, quando duas ou mais, né, cidades, municípios acabam se encostando, né, a sua malha, sua mancha urbana, e você não sabe diferenciar quem é quem. Isso tudo então o que? Esse êxodo rural, fazendo as pessoas chegarem as cidades crescendo, as cidades se encostando, isso acaba formando as regiões metropolitanas, beleza? Então, é isso, sobre a questão da urbanização. E aí, por fim, né, a gente também precisa falar um pouco sobre o que, pessoal? Sobre a questão da emigração, ou seja, pessoas que saem do Brasil para outros locais, né? Bom, desde os anos 80, o Brasil possui fluxo migratório negativo, ou seja, saem mais pessoas do que chegam, tá? E quais são os principais destinos? Estados Unidos, Japão, Europa, né, especialmente Portugal, Inglaterra, Espanha e França, tá? E o Paraguai, né? Também tem brasileiros no Paraguai, quem diria? Bom, qual é o contexto? Né? Nós temos aí nesse gráfico aí, aproximadamente quase 500 mil brasileiros fora do país, né? Dos quais 24% quase estão nos Estados Unidos, 13% aí em Portugal, quase 9% na Espanha, né? E em outros países do mundo também, né? Ou seja, está bem diluído ali de resto, tá? Estados Unidos, né? Tivemos até uma novela aqui chamada América, né? Que falava desse sonho americano, né? Do brasileiro que quer chegar nos Estados Unidos. O Japão também pela questão dos decassegues, né? Muita gente que rumou de volta para lá. E a Europa, muita gente indo para Portugal pela questão da língua, né? A Espanha também, pela questão da língua. Enfim, e o Paraguai é uma situação muito curiosa, né? Porque são latifundiários que saem do Brasil em direção ao Paraguai em busca de terras mais baratas e de impostos menores. Então tem muitos brasileiros no Paraguai para poder serem donos de terras, tá? O que é muito problemático até, é uma zona ali onde você tem muitos conflitos pelo uso da terra, tá? Bom, acontece que pós-crise de 2008 o cenário se inverteu, tá? O país começou a receber mais gente do que mandar para fora. E aí isso se deu especialmente pelos bolivianos, peruanos e paraguaios, tá? Além de brasileiros que retornaram, portugueses, espanhóis, por causa da crise, muita gente veio para cá. Em períodos mais recentes, pessoal, também vale ressaltar os haitianos que vieram para cá, tá? Especialmente pós-terremoto em 2010, e também os venezuelanos que vieram para o Brasil, aí já no contexto entre 2015 e 2016, por causa dos conflitos que têm ocorrido na Venezuela, tá? Então, se cair questões sobre isso na prova do Enem, pode ser que Haiti tenha uma resposta, pode ser que Venezuela também, tá? Principalmente países sul-americanos em crise econômica, muitos acabaram vindo para cá. Beleza? Bom, e por que eles vieram para cá, né, pessoal? Será que o Brasil é um exemplo de país, né, para as pessoas virem? Bom, nesse contexto de crise de 2008 que aconteceu, o Brasil ele surfou relativamente bem ela, né? Muitos países quebraram e o Brasil não teve isso. O Brasil foi aquela marolinha do Lula, né? A gente sabe que depois nós tivemos problemas, né? Mas assim, naquele contexto, o Brasil era um bom destino, tá? Bom, essa é a nossa aula de hoje, beleza? Se tiver dúvida, qualquer coisa, manda mensagem, a gente troca uma ideia. Valeu? Um abraço.